da planta do pé no chão para poder ter mobilidade, apoio e impulsão, porque a gente está sofrendo a força da gravidade. Se eu diminuo a área de contato com o solo, que é o meu ponto de apoio, eu provoco instabilidade, né? É como eu pedi para vocês ficarem numa perna só, já provoca uma instabilidade. Até em determinado momento eu faço uso disso, dessa instabilidade, para gerar um outro efeito, que é a aceleração do movimento, porque ainda a gente está sofrendo a ação da gravidade. Essa é a nossa grande ferramenta, usar a ação da gravidade a nosso favor. Tudo bem? Então vamos lá. Eu não falei, né? O kata Dion, ele tem 47 movimentos, ok? Segundo o manual da JK, ok? 47 movimentos, 2 Kiai, primeiro Kiai no 17º movimento e o último no último movimento, no 47º movimento, ok? Nós vamos fazer agora, podem chegar um pouco mais à frente, para que a gente consiga ter mobilidade. Muito bem. Outra coisa, nós vamos começar o kata já. Aonde você está? Você já se percebeu nesse ambiente e já fez uma avaliação se aí aonde você está, você vai conseguir executar o kata plenamente, com todos os movimentos? Então é isso que você também tem que ter. Você não vai começar a fazer o kata numa posição e num lugar onde você não vai conseguir completá-lo, a não ser que ele seja impossível. Estou num ambiente tão pequeno que aí eu quero continuar exercitando e aí eu faço outro tipo de exercício, né, para que eu consiga executar o kata. No nosso caso, talvez a gente até tenha que fazer esses pequenos ajustes, mas a princípio não. Então, você está na posição em que você vai conseguir fazer o kata? Perceba, a gente está fazendo essa proposta de você trazer essa introspecção e se perceber o corpo como um mecanismo, como uma máquina multiarticulada no ambiente. E agora a gente vai começar alguns exercícios do kata. Quero que vocês, né, nessa tentativa de introspecção, voltem a técnicas básicas que você aprendeu ainda quando faixa branca, fazendo um Kihon básico, hoje treinando os katas Ryan, treinando os katas Teki, né? Então, o que o kata Dion vai pedir para vocês? Nada mais diferente do que vocês já conhecem, né? Por exemplo, o professor Roberto falou, defesa Chudan, Chuke, de onde que ela sai? É da cintura. Sempre quando for Chudan ou Chuke, independente do kata que você estiver fazendo, ele tem que sair daqui. Por que ele tem que sair daqui? Qual o propósito da defesa Chudan ou Chuke? Não é fazer uma defesa da parte mediana do corpo? A referência é meu cotovelo. Então, se o meu cotovelo está no ponto de referência, o meu antebraço ele tem que passar pela região que eu pretendo defender. Se eu saio daqui e o ataque está sendo direcionado na minha altura média, aqui da boca do estômago, do plexo solar, a defesa não é efetiva, não é? Então eu tenho que posicionar aqui. Se eu vou fazer a defesa da cabeça, Jodan Gyoke, se eu não posiciono o meu braço na posição, no caso, aonde ela tem que executar a defesa, não vai funcionar. Muita gente, principalmente iniciante, a defesa de Jodan aqui. Porque ele se preocupa só com a posição final do movimento, por ignorância, porque não sabe ainda a execução. Aí na medida em que ele vai desenvolvendo, ele vai aprendendo que não é só colocar a mão lá em cima, mas a técnica tem uma trajetória. Tem a posição inicial, tem a posição final, mas tem a trajetória. E é durante a trajetória que na maioria das defesas elas acontecem. Então eu tenho que dar importância à trajetória. E ó, eu vou insistir com vocês. Vamos mentalizar, vamos pensar sempre nisso. Posição inicial da técnica,
posição final da técnica e a trajetória. E observar se a trajetória da minha técnica ela está sendo adequada para, de verdade, ser uma defesa pessoal. Fazer com que a minha defesa realmente defenda, fazer com que o meu ataque realmente ataque. Ok? Então vamos lá. Jutsuke. Lembra, ó, pequenos detalhes. A mão é aqui ou é aqui? Pequenos detalhes. Coluna ereta. Estou sofrendo a força da gravidade. Eu tenho uma sustentação, mas eu tenho uma expansão do tórax. Ó, tudo isso que eu estou falando que os outros professores falaram. Eu estava lá só ouvindo, né? Agora eu só estou repetindo. Bem? Quando você faz isso, você pensou na sua respiração ou simplesmente abaixou a cabeça? Então existe um outro sistema nosso que está em funcionamento aqui constante, respiração. E a gente vai pensar sempre muito nisso durante a execução dos movimentos. A respiração em conjunto e sincronismo com a respiração, ou melhor, a respiração com o nosso movimento. Então quando eu faço a saudação, eu solto o ar, puxo e solto o ar. Ó, daí? Tudo bem? Uma coisa simples, não é básica, mas isso aí já é o capaz. E essa é a nossa ideia. Se a gente começar a ter controle sobre tudo isso, com certeza o nosso karatê vai evoluir, vai dar um salto. Vamos lá, repitam comigo. Jo! Jo! Yo! Ó, eu saio de uma base e para outra, né? E a mão, eu estou aqui, vou fazer o controle. A mão direita está fechada, ok? O cotovelo está aqui próximo ao meu corpo. Essa minha mão aqui está mais ou menos na direção do queixo, garganta. E a outra mão apenas envolve. Não faço força, não faço nada. Tá? Ok? Eu vou mostrar de lado aqui para facilitar. A gente vai agora aqui. Eu vou tentar fracionar o kata, onde a gente tem os kyudo, mas eu vou tentar fracionar o kyudo em pelo menos em dois, para que a gente pense naquilo lá. Posição inicial, execução e posição final. Então eu vou contar aqui, a gente vai fazer metade do primeiro kyudo. Quer dizer, eu vou preparar duas defesas. A defesa Chudan Chuke e a defesa Gedanbarai. Tá? Quero crer que todos vocês já sabem onde se posiciona para fazer defesa Gedanbarai e aonde se posiciona para fazer defesa Chudan Chuke. Se não, a gente vai ter que fazer esses ajustes aí. Então, ó. E ó, lembra que a gente tem um outro sistema aqui, que é o da força da gravidade, em que eu vou não opor, muito pelo contrário, eu vou fazer uso da força da gravidade. Então eu não vou conduzir o meu movimento para baixo, eu simplesmente vou permitir que a força da gravidade assim, atue sobre mim. Então eu não preciso forçar para o meu corpo descer, é só eu ceder. Eu deixo ele ir, tá? Quando eu deixar ele ir, eu vou fazer um pequeno giro do meu quadril para a esquerda. Por quê? Eu vou fazer um movimento combinado aqui de duas técnicas de defesa. Seria a defesa Gedanbarai com a defesa Uchuke. Tudo bem? Então vamos lá, hein? Tá preparado? Não, pode já ficar aqui, vai. Fez metade. Aí. E ok. Nessa posição, o nosso quadril tem que sair totalmente de frente. O nosso pé direito, encostado um no outro, estava assim porque a ponta do pé é mais larga. Eu tenho que fazer um ligeiro ajuste
questão de centímetros, ó, para mantê-lo alinhado. Vocês já perceberam que isso tem que acontecer no catar? Está lá no manual. Não é invenção minha ou de qualquer outro professor, está lá no manual. Ocorre numa luta, duas defesas simultâneas, o cara fez dois ataques, até tem capaz de falar azul e tal, né? Mas é muito difícil isso acontecer. Eu poderia entender que, ao mesmo tempo em que eu estou fazendo uma defesa, as mãos, ok? Para poder chutar o Maiguiri. Eu vou chutar e recolher. Lembra, eu estou fracionando os movimentos aqui. Tentem não levantar o corpo. Mantenha o quadril na mesma altura. Então, quando eu contar, chuta Maiguiri. Chiari. Ixi. Mantém. Não, mantém. Estendeu o joelho de base? Não. O joelho de base continua flexionado com a mesma altura. Agora, quando a força da gravidade que está me atraindo para o chão, que a maioria está com dificuldade de equilibrar, eu vou fazer uso dela. Então, eu vou fazer uso dela e vou socar a altura do estômago. Te dando isso aqui, mas vamos tudo devagar. Eu estou falando, mas devagarzinho. Isso. Sem recuo de mão. A mão, da onde ela está, ela sai. Não tem esse pequeno recuo, não. Enquanto a gente vai fazendo, eu vou fazendo alguns ajustes. Esse soco, te dando isso aqui. Aonde que é o alvo dele no meu adversário? Então tem que direcionar lá. Se alguém está com a mão mais alta, mais para fora, ajusta. É bem aqui, ó, em cima da musculatura do diafragma, onde tem essa junção aqui das últimas costelas, esse ossinho aqui que chama processo chifoide. Esse é o ponto vital do abdômen. Agora a gente vai fazer no mesmo lugar Gyakuzuki. Mas eu estou usando simplesmente um mecanismo aqui de braço, ou eu estou fazendo um mecanismo de todo o meu corpo, aonde eu uso uma ligeira e sutil rotação e contração do meu abdômen, com a extensão e expansão da perna de trás. Então tudo devagar, hein, pessoal? Sem pressa. Aí. Sem pressa. Não, só um nó. Calma. Para e pensa. Para eu executar esse soco, eu fiz uma ação. Porque esse soco é reação. Ele é reação da puxada desse braço para trás. Então eu falo, eu estou dando soco. Não, eu estou dando uma cotovelada para trás, vamos pensar assim. E aquela mão foi impulsionada à frente por reação. Quanto mais rápido, quanto mais energia eu colocar no braço, que é puxar da cintura, mais energia eu vou ser aplicado nessa técnica. Lembra disso, hein? Vai guardando tudo isso na sua cabeça. Agora nós vamos fazer a mesma movimentação na diagonal direita, parado em Nekoashidate. Ainda com o braço esquerdo por baixo. Existe... não fizemos um outro? Desculpa. Então, pôs o quê? Agora você fez. Beleza. Obrigado, pessoal.